Fala, Aspira, tudo bem com você? Meu nome é Carlos Henrique, seja muito bem-vindo ao canal Aspira Play. E vamos falar um pouquinho agora sobre o Easy Code Copilot Chat. É uma extensão que eu acabei encontrando para o Visual Studio. E através dessa extensão, você consegue conversar com o ChatGPT perguntando sobre coisas voltadas para quem trabalha com web design ou quem trabalha com algum tipo de linguagem de código para o Visual Studio. Bom, vamos para a tela. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona ela e todas as features que ela possui, que a gente pode utilizar e nos facilitar muito como desenvolvedor. Quando você for procurar essa extensão, ela vai estar escrita como Easy Code Copilot Chat. E ela vai disponibilizar para você duas versões de ChatGPT. A ChatGPT 4, né, que é a versão paga, né, da OpenAI. É a última versão que a OpenAI está disponibilizando como ChatGPT. E temos também a versão ainda 3.5, que é uma versão mais anterior. Uma das vantagens que a gente pode ver, na qual eu não sei ainda exatamente, mas eu posso falar de que o ChatGPT ele pode estar guardando nossas mensagens, tudo que nós formos falar com ele diretamente. Aqui o que ele faz? Ele apenas faz um envio através pela API, na qual ele não grava nada o que você vai pesquisar dentro desse pacote, né? Dentro dessa extensão. Então qualquer coisa que você for pesquisar dentro dessa extensão, seja qualquer coisa de código que você tenha necessidade, ele não vai gravar em lugar nenhum. Então esse é um meio de segurança que ele oferece para você. Isso te ajuda também a poder pesquisar e poder usar o código que ele gera para você sem nenhum tipo de problema mais para frente. Bom, então depois de instalado, ele vai aparecer para você um botãozinho do lado esquerdo aqui, onde tem todos esses botões do Visual Studio, né? E aqui você vai acessar os recursos dele. Ele vai pedir para você criar uma conta. Você cria essa conta rapidinho, somente usuário e senhas, para poder guardar essas mensagens que você está mandando para ele, né, como recurso. E depois disso a gente vai em Settings. Na parte de Settings ele tem algumas configurações que são importantes, a qual a gente pode configurar agora, antes de poder usar elas. E uma delas mais importante é a versão do ChatGPT, na qual a gente vai estar utilizando internamente por essa extensão, né? Ela vem por padrão, a ChatGPT 3.5 Turbo, e você pode utilizar a 4.0 aí nesse caso de graça, através dessa extensão. Então ele te mostra alguns prefixos a qual você pode utilizar como padrão para te facilitar nessas pesquisas que você pode fazer com o ChatGPT. E tudo isso vem por default em inglês. Nesse caso eu traduzi, então, por exemplo, explique o que esse código faz, e aí ele joga depois o código no texto que você seleciona, no caso. Explica o código desse arquivo abaixo, né? Então você cita qual arquivo que é, e aí ele analisa que arquivo que é, e aí ele fala o que exatamente está fazendo aquele arquivo, o componente, ou property, ou qualquer coisa que você for utilizar para o seu código, no seu código, né, de fato. Explicar como funciona o método que você selecionou ali também, né, caso você não tenha entendido alguma coisa sobre o método. Ele vai lá, parte por parte, explica o que realmente está acontecendo naquele método. Ele te ajuda a refatorar também. Então, por exemplo, você seleciona um trecho de código, pede para ele refatorar, ele vai lá e faz o melhor refatoramento possível. Consegue pedir também para ele escrever um código novo através das ideias que você quer, assim como o ChatGPT faz normalmente. Através da seleção do código que você está pegando também, você consegue pedir para ele criar uns testes unitários. Então eu vou mostrar para você como exemplos aqui como deve ser feito. Você também pode determinar a parte de temperaturas, né? Por exemplo, o comportamento daquele chat, se você quer algo mais conservador, né? Ou algo mais criativo. Então vamos para o código. Como vocês podem ver, eu criei a partir de um componente simples de React. Na verdade, um projeto em React simples, né? Com npx, create, React.js. E acabei dando o nome de Simple Code. Então na parte de resources eu acabei criando um component chamado palíndromo. Para quem não sabe, palíndromo é você criar uma frase ou uma palavra que traz para frente ele sempre dá a mesma frase, a mesma palavra. Então, através desse código do palíndromo aqui, eu acabei criando esse componente, na qual eu estou utilizando ele para dentro do app.js global, né? Palíndromo. E aí, como resultado, ele traz para mim essa validação, né, de palíndromo checker. Então, explicando um pouquinho mais sobre o código.
Temos aqui a parte de validação do palíndromo, né? É a validação em si do código do palíndromo. Aqui é a aplicação do palíndromo para exatamente o input, né? Então, através do input que a gente coloca, praticamente o que você colocar lá, ele vai acabar atualizando, né, com o use state do palíndromo. E aí ele acaba validando, né, se esse palíndromo é falso ou true, de acordo com o que eu estou colocando no input. Por exemplo, eu posso selecionar essa parte aqui do código e verificar, tipo, o que isso aqui faz, né? Para eu entender exatamente o que esse método faz ou algo parecido faz. Então ele está falando para mim, ó, esse código é uma função JavaScript chamada palíndromo e tal. Ele fala um pouquinho mais sobre a palíndromo e sobre a constante de clean, sobre a constante de cada coisa, sobre o que cada linha é feita nesse caso aqui, né? A função ela é pequena, então ele tá bem explicado tudo o que acontece por ali. Se a gente selecionar o mesmo trecho de código e também clicar aqui em Refactor Code, ele vai mostrar para mim aqui, ele está pensando um pouquinho mais, demorando um pouquinho, mas aí ele mostrou para mim aqui uma possível refatoração do que a gente pode utilizar. Esse código já está bem refatorado, então ele não vai trazer muitas mudanças, né? Praticamente nenhuma nesse caso, mas nesse caso, se você tivesse um código, algum tipo de code alguma coisa assim, ele faria essa refatoração sem você precisar estar pensando, né, e ter que entender o código para poder refatorar em si. Eu poderia também criar testes unitários em cima desse trecho de código em JavaScript. Então é só selecionar também essa parte de código e clicar em Write Unit Tests, e aí ele vai trazer para mim exemplos de testes unitários na qual eu poderia utilizar. Então ele está falando que eu teria que utilizar a biblioteca de testes Jest ou Mocha, e aí eu poderia executar isso aqui como testes unitários para esse trecho de código. Isso nos ajuda muito nessa questão de não somente de code coverage, né, mas também de cobrir todos os pontos que são importantes no nosso código. Outro recurso importante que a gente tem também aqui nessa extensão é o inline autocomplete, na qual ele completa para a gente o que a gente pode escrever mais para frente, vamos dizer assim, né? Ele meio que entende o seu código e ele te mostra o exemplo de código na qual pode te facilitar naquela linha. Então, por exemplo, eu remover essa parte aqui, reverse.join, apareceu aqui. Ele dá uma demorada porque ele dá uma pensada naquele código. Opa, eu preciso de um reverse e de um join aqui para poder dar certo o meu palíndromo. Então, eu clicando em tab de novo, ele autocompleta para mim. Então esse é um recurso muito importante, na qual a gente pode, por mais que seja aqui muito pequeno, mas isso facilita a gente no dia a dia. Então o que eu tenho para mostrar é isso, falando um pouquinho sobre a extensão, né, sobre o Easy Code Copilot Chat, e explicando um pouquinho sobre o funcionamento dela, como isso pode nos ajudar a facilitar no dia a dia, né, de nossa programação como desenvolvedor. Se você então realmente utiliza o Visual Studio Code, isso pode te facilitar muito a questão de nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, caso tenham gostado, comente abaixo e se inscreva para não perder mais nenhum vídeo no qual eu vou começar a voltar a falar um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia como desenvolvedor. E é isso. Valeu, Aspira. Até mais e falou!